Olá, meu nome é Lucas. Essa é a segunda parte da nossa discussão sobre características da percepção visual. Na primeira parte, nós falamos sobre percepção de profundidade. Nessa segunda parte, nós falaremos sobre percepção de movimento e percepção de cor. A percepção de movimento, ela depende da interação entre algumas áreas do sistema nervoso. A primeira área que recebe informação dos olhos é a área V1, a área visual primária, que na imagem a gente vê ali em amarelo, uma área relativamente pequena. E essa área, de modo simples, ela vai fazer vários processamentos, mas com relação ao movimento, ela basicamente detecta que existe movimento. Ela não é hábil em rastrear um objeto em movimento, ela não é hábil em verificar se o objeto está se movendo com relação ao fundo. Isso acontece pelo que a gente chama de o problema da abertura. Cada neurônio de área visual primária, cada neurônio de V1, tem um campo receptivo bastante pequeno. Essa animação ilustra, de modo esquemático ou de modo didático, o que um neurônio da área V1 conseguiria enxergar. É um pequeno pedaço da cena, um pequeno pedaço da imagem, e ele consegue perceber que existe movimento. Mas esse movimento, apesar de parecer estar sendo na diagonal nessa representação, né, se você pegar, por exemplo, um lápis e fizer o lápis passando de cima para baixo, alinhado com as barras pretas, você vai ver que você consegue um efeito muito parecido. A mesma coisa se você pegar um lápis e passar ele da esquerda para a direita, alinhado com as linhas pretas. O resultado final é que V1 detecta que tem movimento, mas não consegue perceber que movimento é esse. Quem é que vai conseguir perceber que movimento é esse? A área visual 5. Visual 5 vai ter um conjunto de neurônios organizados por direção de movimento. Vai ter também neurônios especializados em reconhecer cantos, bordas, porque perceber a relação de movimento entre o canto de uma imagem, entre a borda de uma imagem, é algo necessário para a gente perceber, aliás, de uma imagem não, de um objeto. É necessário para a gente perceber se esse objeto está girando, se ele está fazendo algum outro tipo de movimento. Então V5 vai integrar a informação que está vindo dos vários neurônios de V1. E como é que a gente sabe que V5 é importante para movimento? Usa-se aquela técnica tradicional para saber função do sistema nervoso, que é busque alguém que tenha lesão naquela região. E efetivamente, pessoas com dano na região V5, elas têm o que a gente chama de acinetopsia. Né? Opsia é relativa à visão, cineto é movimento e a é o prefixo que indica não. Então o sujeito não tem a visão de movimento, ou cegueira para movimento de modo mais simples. A gente ali tem à direita uma ilustração, né, a pessoa servindo um líquido, água, por exemplo, num copo, né, e num instante o copo está meio cheio, no instante seguinte o copo está meio cheio e no próximo instante a pessoa continua enxergando o copo meio cheio. Uma outra característica importante sobre visão de movimento é a separação entre o que a gente chama de visão central e visão periférica. Então, a visão central é aquilo que está bem no centro do nosso campo visual e qualquer coisa fora disso é visão periférica, seja para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. A gente tem que lembrar que a nossa retina tem uma organização mais ou menos circular, ou seja, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, a gente enxerga mais ou menos da mesma maneira. No centro é que a gente enxerga melhor. Então, alguns experimentos demonstraram que quando um objeto se move da visão periférica para a visão central, é comum que a gente tenha a impressão de que houve uma mudança brusca de trajetória. Os relatos mais clássicos disso são com jogadores de beisebol, né? O indivíduo que está na posição de rebatedor, ele normalmente fica olhando para o arremessador da bola e a bola vem tão rápido que não dá tempo de tu tentar olhar para a bola. Né? Então o rebatedor segue olhando na direção do arremessador, a bola às vezes faz uma curva, então vai para a visão periférica, e no final da trajetória, ela nesse processo de curva, ela volta para a visão central. Então, muitos rebatedores relatam que é como se a bola caísse ou subisse subitamente, né? E se viu que isso acontece na transição da visão periférica para a visão central. Uma outra maneira de demonstrar a diferença entre visão central e visão periférica, que não tem a ver com o movimento, né? Tem a ver com o reconhecimento de faces, nós vamos ilustrar com essa pequena animação. Tá? Vocês podem observar que tem ali uma cruz, né, no meio, entre as duas faces.
fiquem com os olhos fixos na cruz, tá? E daqui a alguns instantes um fenômeno especial vai acontecer. As faces vão começar a trocar, nada demais, mas algo estranho vai acontecer se você continuar olhando para a cruz. Siga observando. Na minha observação aqui, né, se a gente olha direto para uma face, a face tem a sua aparência normal. Mas se a gente olha para a cruz e deixa que as faces sejam processadas com a visão periférica, as faces ficam todas deformadas. Então, a gente está falando sobre movimento, mas eu estou fazendo um exemplo com reconhecimento de faces. A ideia é demonstrar a separação entre o processamento feito pela visão central, ou seja, a informação que cai na fóvea, e o processamento feito pela visão periférica. O nosso segundo tópico dentro desse bloco é percepção de cor. A percepção de cor antigamente era explicada através da chamada teoria tricromática, né? Tri de três, cromático de croma, cor, né? Que trabalha com a ideia de que a gente tem três cones, um cone mais para comprimentos de onda vermelhos, o chamado cone L, um cone para comprimentos de onda médios, o cone para verde, né? O cone M, e um cone que é mais sensível ao azul, né? Para comprimentos de onda curto, né? Também conhecido como S, de short. Nessa teoria tricromática, a gente processaria as cores analisando os três cones simultaneamente. A gente tem aqui uma representação da sensibilidade de cada um dos cones, né? No gráfico está marcado em B de blue, azul, G de green, verde e R de red, vermelho. Mas pelas cores a gente consegue perceber sobre qual cone cada uma das curvas representa. Então, ó, o cone para azul, o cone ali da esquerda, ele é um pouco mais separado dos outros dois, né? O pico de sensibilidade dele na faixa dos 420 nanômetros, então um tanto distante dos outros, enquanto que o cone para verde e o cone para vermelho, eles têm uma sensibilidade muito próxima, né? O pico de sensibilidade deles é muito próximo e mesmo as curvas também são bastante próximas. Mas hoje a gente entende que o processo de percepção de cor não funciona com uma comparação dos três cones simultaneamente. O que a gente tem hoje é a teoria do processo oponente. A estrutura de retina, a gente tem ali uma representação à direita, né? Vai ter os vários cones, os vários bastonetes, estão na parte de cima da imagem, mas eu vou ter várias outras células também. E essas outras células vão contribuir para a comparação entre cones. Então, uma das comparações que é feita é sobre a luz que cai no cone L versus a luz que cai sobre o cone M. Seria a comparação verde versus vermelho. Uma segunda comparação é sobre a luz que cai no cone S, né, mais sensível ao azul, e com o conjunto da luz que cai nos cones M e L, que a gente percebe como amarelo. Então a imagem ali abaixo, né, à esquerda, ela ilustraria, seria a comparação de branco versus preto, ou seja, todos os cones versus nenhum, branco, preto. Cone M é o verde versus cone L, que é o vermelho, e a dupla ML, verde e vermelho ao mesmo tempo, que a gente enxergaria como amarelo, versus o cone PS, que a gente enxergaria como azul. Uma outra maneira de representar isso é com esse pequeno esquema, né? Na direita, onde diz ali circuito 2 em inglês, a gente tem uma comparação entre o verde e o vermelho, e na esquerda, o conjunto de verde e vermelho sendo comparado com o cone azul. Esse tipo de arranjo de organização me permite entender alguns efeitos, como o que a gente chama de saturação na percepção de cor ou efeito de pós-imagem. Então, a gente tem um dos exemplos clássicos aqui, né, uma representação da bandeira do Brasil com cores especiais. Né, a gente pede que vocês olhem fixamente para aquele ponto preto que tem na figura, fixamente por vários e vários e vários segundos. Então, sigam olhando, sigam olhando. E agora olhem para uma parede branca e pisquem. Olhando para a parede branca, a gente enxerga, né, na parede as cores corretas da bandeira do Brasil. A gente enxerga o verde, o amarelo, o azul e o branco. Qual é a ideia?
Se eu fico muito tempo olhando fixamente para uma imagem, especialmente para o mesmo lugar da imagem, os nossos cones vão acabar saturados. Então, ao ficar olhando muito tempo para a parte maior, a parte que está em roxo ou violeta ou púrpura, eu acabo saturando o cone azul e acabo saturando o cone para vermelho. O resultado é que quando eu olhar para a parede branca, o único cone que vai estar funcionando é o cone para verde. Então a gente vai enxergar verde. O mesmo vai valer para as outras cores. Ao saturar o azul, eu libero, né, eu deixo livres apenas o verde e o vermelho. E daí o conjunto a gente enxerga como amarelo. Ao olhar para o laranja, a gente vai acabar enxergando depois o azul, né, e ao olhar para o preto, a gente vai acabar depois enxergando branco. Essa organização da teoria do processo oponente também me permite entender aquilo que em português nós chamamos de daltonismo. O daltonismo ele costuma ser diagnosticado com um teste de percepção de cores. A gente tem à direita uma representação do teste de Ishihara, desenvolvido no início do século XX. Né? No momento dessa gravação, o teste está comemorando 100 anos. Então, as pessoas comuns, ao olhar para essa lâmina, vão enxergar o número 29. Mas os indivíduos daltônicos, eles não conseguem enxergar nenhum número nessa lâmina. O teste tem várias e várias lâminas para tentar testar os vários tipos de dificuldade para enxergar cores, que eu vou usar, por simplicidade, daltonismo nessa discussão. Então a gente vai ter dois tipos de daltonismo, dois tipos de cegueira para cores. Um tipo é o que a gente chama de dicromacia, e dicromacia significa duas cores, né? O sujeito tem dois cones, ou seja, está faltando um. E monocromacia, que a pessoa tem um cone ou nenhum, né? Então estão faltando dois ou mais tipos de cone. Ficou um pouco enroscado, vamos ilustrar um pouco melhor. A gente tem aqui um exemplo do que formalmente é chamado de protanopia, é um dos tipos comuns de daltonismo, são as pessoas que não têm o cone para vermelho. Essas pessoas, como não têm o cone para vermelho, elas têm dificuldade em comparar o verde com o vermelho. O resultado disso vai ser aquela comum confusão entre verde e vermelho que muitos daltônicos relatam. Uma consequência extra que a gente tem é que as cores vermelha, laranja e mesmo a cor amarela, elas aparecem um pouco mais apagadas ou diminuídas. A gente consegue observar esses dois fenômenos na imagem ali de baixo. Se a gente pegar o lápis amarelo como referência e olhar que a esquerda dele tem o verde e a direita dele tem o laranja, e um pouco mais para o lado a gente tem cores puxando para o vermelho. Se vocês olham na imagem um pouco da direita, o lápis amarelo ele continua ali meio amarelado, mas o resto ficou meio bege e marrom. Então é uma simulação, para tentar representar como os indivíduos com daltonismo do tipo protanopia, protos é primeiro, opia de visão, então seria o primeiro tipo de dificuldade de visão, como os indivíduos com protanopia enxergam o verde e o vermelho. E a segunda coisa que a gente enxerga nessa comparação é que as cores avermelhadas elas tendem a ficar um bege escuro. Vai ser parecido, mas diferente do caso daquelas pessoas em que não está faltando o cone para o verde, o cone do tipo M, que a gente formalmente chama de deuteranopia. Deuteros é segundo, então segundo tipo de problema de visão de cores. Essas pessoas também confundem o verde com o vermelho, porque elas não têm como fazer a comparação entre verde e vermelho, entre o cone verde e o cone vermelho, está faltando um deles. Essas pessoas também vão enxergar, em tese, as cores esverdeadas e avermelhadas, alaranjadas, vão enxergar tudo como uma espécie de bege, como a gente tem na simulação ali embaixo. Mas as cores ficam um pouquinho mais claras comparado com a falta do cone L. Então, aqui a gente tem como seria faltando cone L e aqui faltando cone M. Observem que faltando cone L, vários dos lápis ficam mais escuros e faltando cone M, faltando cone para verde, eles ficam um pouco mais claros. Então, eu vou ter dois tipos de pessoas que confundem o verde com o vermelho. A gente tem as pessoas que não têm o cone L, então não conseguem fazer a comparação de vermelho com verde, e as pessoas que não têm o cone M, então não conseguem fazer a comparação de verde com vermelho. O resultado final é parecido, porém diferente. Alguns anos atrás, num grupo de discussão que eu fazia parte, eram 3 pessoas, e das 3 pessoas eu era o único que enxergava cores de modo apropriado. Uma das pessoas não tinha o cone M e a outra pessoa não tinha o cone L.
O terceiro tipo de dificuldade de visão é muito mais raro. Esses dois primeiros tipos, né, a falta do cone L e falta do cone M, são comuns em homens, porque o gene que leva a esse tipo de dificuldade, o gene está presente no cromossomo X. Como os homens só têm uma cópia do cromossomo X, eles são XY, qualquer problema com esse gene tende a levar a problemas de divisão a cores. Então, é muito mais comum a gente ter falta de cone L e falta de cone M em homens. O terceiro tipo de dificuldade para enxergar cores, a tritanopia, a falta do cone S, é muito mais raro e afeta igualmente homens e mulheres, pois o gene relevante está no cromossomo 7, e tanto homens como mulheres têm duas cópias desse cromossomo. Então, para a pessoa manifestar tritanopia, as duas cópias do cromossomo têm que estar com o seu gene relevante afetado. Os indivíduos com tritanopia, eles acabam tendo como consequência uma mistura, uma dificuldade de diferenciar as cores amareladas e avermelhadas. Se vocês observarem, do amarelo em diante, tudo fica com uma cor meio rosa. E algumas outras coisas ficam uma cor puxando para cinza ou levemente para esverdeado. E as cores azuladas, elas costumam ficar um pouco mais escuras. Então, é uma dificuldade de percepção de cor também, mas não existe uma confusão tão clássica quanto verde como vermelho. Se for acontecer aqui uma confusão, seria entre o amarelo, o laranja e o vermelho, que ficam tudo com a mesma cara. E por fim, a gente tem a chamada monocromacia, que são as pessoas que, em primeira situação, têm apenas bastonetes, né? O sujeito ele vai ter como consequência uma péssima visão de detalhes. A gente tem que lembrar, isso é assunto de outra discussão, a gente tem que lembrar que na fóvea, né, a região do nosso olho que enxerga com melhor qualidade, na fóvea a gente costuma só ter cones. Como esse sujeito não tem cones, a fóvea dele não funciona direito. Então ele não tem nenhuma região do olho capaz de enxergar detalhes. E a gente tem também os indivíduos com a chamada monocromacia de cones. Né? O sujeito ele tem bastonetes e cones do tipo S, então cones sensíveis ao azul, costuma ter uma visão de detalhes ruim, um pouquinho melhor do que o sujeito que só tem bastonetes. Mas é importante lembrar que monocromacia é algo muito mais raro do que o chamado daltonismo mais clássico, que é a dificuldade de diferenciar verde ou vermelho. E um outro fenômeno importante que a gente observa com relação à percepção de cor é o que a gente chama de constância de cor. A gente tem aqui na direita duas imagens. Essas duas imagens, uma está um pouco mais acinzentada, puxando um pouquinho para azul ou para verde, a outra está mais avermelhada. A gente consegue perceber que o sofá, que o sujeito que está na foto, tem cores diferentes. Mas se vocês observarem, as folhas que ele está segurando, a gente continua conseguindo identificar como verde, rosa, azul, branco, algo muito próximo de branco, e roxo ou lilás. Constância de cor, então, é a nossa habilidade de continuar enxergando mais ou menos as mesmas cores, mesmo com iluminações diferentes. Porque afinal, a gente evoluiu enxergando o mundo com a luz do sol. Mas mesmo, né, sem iluminação artificial, mesmo usando apenas iluminação natural, às vezes a gente tem a luz do sol direta, às vezes a gente tem a luz do sol na sombra, às vezes a gente tem a luz do sol sendo filtrada pelas nuvens. Então, um dia nublado fica tudo um pouco mais acinzentado. Então, a gente evoluiu para conseguir funcionar já num ambiente que poderia ter algumas iluminações diferentes. Então, quando a gente vai para uma situação artificial, como uma iluminação com lâmpadas incandescentes, aquelas mais antigas, as fluorescentes, um pouco mais recentes, ou mesmo as lâmpadas de LED, né, são lâmpadas que emitem luzes com características diferentes. E mesmo assim, a gente consegue enxergar praticamente da mesma maneira, independente da fonte de luz. As câmeras fotográficas, né, especialmente as câmeras fotográficas digitais, não têm essa habilidade de compensar tão facilmente as diferenças de luminosidade. Então elas tentam simular isso com o que se chama de balanço de branco, que na maior parte das câmeras fotográficas digitais ele vai operar de modo automático. Mas muitas câmeras tu tem a opção de selecionar, né, a fonte de iluminação para que a câmera, ao obter a foto, né, tente filtrar um pouco melhor e reproduzir as cores de modo mais fiel.
Ainda dentro do tópico percepção de cor, a gente sai um pouquinho de cor propriamente dito, tá? Mas a gente começa a falar em brilho e contraste, que vai estar associado, tem um processamento muito parecido com o de cor dentro da retina. A percepção de brilho, ela vai depender muito de bastonetes, mas também dos cones. Os cones agora operando em conjunto, os cones sem fazer uma distinção de cor. Se a gente pegar os 3 cones operando juntos, a gente vai enxergar como qualquer coisa entre cinza e branco. O reforço de contraste no brilho, tá, vai ser bastante importante para a nossa percepção de bordas, para a nossa percepção de limites, o que vai ser importante para reconhecimento de objetos. Muito abstrato ainda. Vamos para um exemplo concreto. A gente tem aqui uma imagem que algumas pessoas chamariam de uma ilusão de óptica, é de certa forma uma ilusão, né, em que a gente tem vários pequenos quadrados que estão sobre um fundo. Os quadrados da esquerda, eles parecem mais claros, enquanto que os quadrados da direita parecem mais escuros. Né? Eu posso garantir para vocês, e vocês podem testar, que se você pegar e eliminar o fundo e olhar para apenas 2 quadrados, vocês vão perceber que eles têm exatamente o mesmo tom de cinza. O mesmo fenômeno acontece aqui, né? Aquele quadrado no tabuleiro xadrez ali. O quadrado identificado com A, ele parece ser mais escuro do que o quadrado identificado com B. Mas se a gente faz uma ponte entre os dois, a gente percebe que é exatamente o mesmo tom de cinza. Então, uma vez, outra vez, só para facilitar a visualização. Então, parecem diferentes, parecem iguais. No nosso próximo segmento, a gente vai discutir algumas ilusões de óptica.